50 anos depois do golpe militar, Brasil relembra a repressão e ditadura que durou 21 anos. Governo pressiona senadores pela retirada de assinaturas da CPI da Petrobras. Requerimento vai ser lido amanhã. Congresso vai destrancar pauta e prepara a votação de projetos caros para o governo. ONU alerta que aquecimento global vai provocar tragédias irreversíveis no planeta. Fora das estatísticas, roubos de bicicletas se espalham pelo país. O CNT Jornal começa agora. Boa noite. Há exatamente 50 anos, no dia 31 de março de 1964, o Brasil sofreu um golpe. Os militares tomaram o poder e mergulharam o país numa ditadura que durou 21 anos. A Revolução ou o golpe de 64 encerrou a força de João Goulart, apontado como comunista, e estabeleceu no Brasil uma ditadura alinhada aos interesses dos Estados Unidos. O golpe, que no primeiro momento teve o apoio de boa parte da população, representada por uma marcha que reuniu mais de 500 mil pessoas em São Paulo, provocou mudanças na organização política, econômica e social. O país passou a ter só 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Também começou uma verdadeira caça às bruxas para prender, torturar e até matar pessoas que o regime acusava de comunistas. Tudo referendado por atos institucionais que davam todo o poder ao presidente. A repressão desagradava intelectuais e boa parte da população. As passeatas contra o regime se tornaram comuns. Grupos armados enfrentavam os militares em guerrilhas urbanas, que foram sufocadas e tiveram seus componentes mortos ou exilados. 20 anos se passaram e depois de 5 presidentes militares, os brasileiros saíram às ruas para pedir eleições diretas. Não conseguiu, mas o colégio eleitoral votou pela última vez e colocou Tancredo Neves, um civil, no poder. As primeiras eleições diretas só aconteceram em 1989, quando foi eleito Fernando Collor de Mello, que renunciou durante um processo de impeachment. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff disse que lembrar o golpe de 64 faz parte do processo de consolidação da democracia. No Senado, uma sessão especial reuniu políticos de vários partidos para relembrar o dia do golpe militar e suas consequências. O vereador Valdir Pires, que foi consultor-geral da República no governo João Goulart, se emocionou ao contar detalhes do dia do golpe e falar do ex-presidente. É preciso que a história registre como um dos atos mais deploráveis, mais vergonhosos da história política do Brasil. O presidente João Goulart, ele realmente tinha, inclusive, uma posição muito querida na sociedade. Nós fizemos a democracia. Acabou as trevas, como está aqui no cartaz, político, mas não acabaram as trevas sociais, não acabaram as trevas educacionais, não acabaram as trevas policiais. Paramos a tortura, trouxemos exilados, anistiamos os que estavam punidos, mas não conseguimos trazer a paz para o Brasil. A presidente Dilma Rousseff aproveitou uma solenidade no Palácio do Planalto para também lembrar os 50 anos do golpe. O dia de hoje exige que nós nos lembremos e contemos o que aconteceu. Devemos isso a todos os que morreram e desapareceram. Devemos aos torturados e aos perseguidos. Devemos às suas famílias. Devemos a todos os brasileiros. Hoje, os brasileiros têm a impressão de que a maioria ficou contra o golpe de 64, mas não é verdade. A análise é do nosso comentarista, Carlos Chagas. Há 50 anos atrás, quando as primeiras tropas em Minas Gerais rebelaram-se contra o governo central, todo mundo pensou que ia ser uma guerra civil dos diabos. Mas não correu sangue, felizmente, porque
o então presidente João Goulart não quis. Preferiu ir para o exílio. E, principalmente também, não houve guerra civil porque a maioria da população aceitou o golpe. Muitos até o aplaudiram. Só depois, com o passar dos anos, com os exageros, os excessos, os horrores da ditadura, é que a nação inteira ficou contra e aí então veio a democracia. Líderes governistas pressionam senadores para tirar assinaturas do requerimento de CPI da Petrobras. Novas denúncias apontam que o gasto da estatal com a compra da refinaria em Pasadena foi ainda maior. O prejuízo na compra da refinaria de Pasadena seria ainda maior que 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o valor teria chegado a 1 bilhão e 265 milhões, porque a Petrobras fez mais 2 pagamentos anuais de 85 milhões à Astra Oil, por uma cláusula no contrato que garantia à empresa belga um lucro mínimo de 6,9% ao ano. Enquanto novas denúncias surgem, a Petrobras tenta se livrar de outras. Segundo a estatal, a comissão interna não encontrou fatos ou documentos que evidenciem o pagamento de propina pela fornecedora SMB Offshore. Um ex-empregado da empresa holandesa revelou que funcionários da Petrobras teriam recebido 139 milhões de dólares entre 2007 e 2011. A companhia também confirmou a demissão do diretor comercial de uma subsidiária, José Orlando Azevedo, primo do ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. No Senado, o requerimento de CPI deve ser lido amanhã, mas os governistas ainda trabalham para evitar a comissão. No início da noite, líderes da base aliada se reuniram com o deputado Ricardo Berzoini, que vai assumir o Ministério de Relações Institucionais, para discutir a estratégia do governo. A primeira reação deve ser trabalhar pela retirada de assinaturas do requerimento, que tem o apoio de 30 senadores, 3 a mais que o mínimo. A segunda é tentar ampliar as investigações para as denúncias de cartel de trens em São Paulo e fraudes no porto de Suape, em Pernambuco. O ideal é que não haja CPI. Se ela houver e for conveniente, naturalmente que esses temas podem ser discutidos. A oposição considera infantilidade a ameaça de investigar casos que envolvam PSB e PSDB. Querem novos temas? Então façamos outras CPIs. Se misturar, vira uma brincadeirinha infantil de troca-troca de acusações. A pauta do Congresso pode ser destrancada amanhã e o governo está preocupado. Câmara e Senado se preparam para votar projetos que aumentam muito os gastos da União. A pauta da Câmara está trancada por medidas provisórias e por projetos com urgência constitucional desde outubro do ano passado e deve ser liberada amanhã com a votação do projeto que amplia o prazo para instituições de ensino aderirem ao programa de reestruturação do ensino superior do governo federal. A partir daí, o governo vai ter de enfrentar os chamados projetos bomba, que aumentam despesas para os cofres públicos. O primeiro da lista é o que fixa em R$ 950 o piso salarial para agentes comunitários de saúde. Hoje existem 260 mil agentes no país. O governo não quer votar, né? Mas indo para a pauta vai ser aprovado, né? Porque não só a oposição concorda, como muitos membros da base também votariam favoravelmente ao piso. Na pauta estão a proposta de emenda constitucional que cria o piso nacional para militares e bombeiros e o projeto que muda o cálculo do fator previdenciário, que reduz o benefício de quem se aposenta por tempo de contribuição. As propostas têm apoio dos parlamentares da própria base governista. O governo afirma que a mudança no fator previdenciário teria um impacto de 40 bilhões de reais por ano nas contas da Previdência. Há um movimento nacional para acabar com esse fator, que é a lei mais perversa que o país conheceu no período pós-ditadura. Este cientista político afirma que, para evitar mais gastos no futuro, a presidente Dilma Rousseff deve abrir o cofre agora. Convencer os parlamentares a votarem assim o assado, de acordo com os interesses do governo, em troca de o governo liberar emendas de orçamento ou autorizar a indicação de apadrinhados desses parlamentares. Você vai ver a seguir: Rússia anuncia ajuda econômica à Crimeia.
e o alerta trágico da ONU por causa do aquecimento global.